Oi, eu sou a Fai, sou veterinária. Uma das áreas em que eu trabalho é com nutrologia. Quem trabalha com nutrologia busca formas novas de auxiliar o paciente a sair de uma crise que alopatia, cirurgia não resolve. Então, uma das coisas que acontece com os animaizinhos e com os seres humanos é uma coisa chamada desbiose. Eu, anteriormente, fiz uma apresentaçãozinha para o YouTube, um pouco mais demorada para poder falar sobre como foi que apareceu o iogurte feito com Lactobacillus reuteri, quais são as casadinhas que você pode fazer de 3 bactérias para poder ter mais propriedades. Então, se vocês quiserem assim, mais detalhes, vocês vão naquele. Ele tem 1 hora de duração, tem bastante explicação sobre os detalhes menorzinhos. Hoje, eu queria me concentrar em mostrar o que existe no Brasil que pode ser utilizado para poder fazer o iogurte com Lactobacillus reuteri. No caso é Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri, aí o pessoal muda um pouquinho a terceira bactéria. Eu gosto de usar o Lactobacillus longum porque eu estou com muito paciente que está com doença autoimune, que está com câncer, que está com desbiose provocando coceiras intensas. Então, eu acabo optando pelo Lactobacillus longum, que modula o sistema imunológico. Ok, dito isso, os nossos equipamentos no Brasil. Existem muitos equipamentos fora do Brasil. Inclusive, o outro filminho eu fiz com uma iogurteira americana que tem a capacidade de colocar 36 horas e fazer a modulação da temperatura que vai ser utilizada no iogurte. No Brasil, nós também temos uma, um, uma panela de pressão elétrica que tem a opção de iogurte, só que ela não deixa você mudar a temperatura. A temperatura dela está em 40 graus centígrados. 44, desculpa. Ela fica em 44 graus centígrados. 44 graus centígrados é alto demais para o Lactobacillus reuteri e o Lactobacillus gasseri, o Lactobacillus longo, todos eles morrem com 44 graus centígrados. Então, isso não vale para esse iogurte. A gente precisa de uma temperatura mais ou menos de 37,7. 37 a 38, 39 no máximo. Esse é o máximo de temperatura Celsius. Em Fahrenheit, você vai estar com a temperatura entre 95 até 100. O pessoal diz que pode até 105, mas toda vez que eu chego com uma temperatura um pouquinho mais alta, ele coalha tudo. Ele entra numa atividade muito intensa nas temperaturas mais altas e ele acaba desandando. Ele desandar numa temperatura que esteja abaixo de 107 Fahrenheit não é grande problema. Você pode comer aquele iogurte desandado, só que como não tem muito, né, no caso do iogurte, não tem muito como você misturar o whey com o iogurte coalhado, você acaba tendo que ou utilizar o whey para poder funcionar como iniciador. Eu vou aproveitar e explicar o que é um iniciador. Isso aqui é um iniciador. Você pega parte do iogurte que você faz e você faz cubos de gelo na proporção de pelo menos 2 colheres de sopas grandes e você congela. Pronto, eu só estava esperando chegar nessa parte para eu colocar os meus iniciadores de volta na geladeira. Eu tinha bastante iniciador, eu tinha pelo menos uns 20 iniciador, só que os clientes foram levando. Se eu botar de volta, já vou. Ok. Eu, previamente, mais ou menos meio-dia, peguei um iniciador e coloquei aqui dentro dessa vasilha previamente esterilizada e ela já derreteu, tá vendo? O iniciador já está todo derretidinho para a gente poder fazer o processo de fazer o iogurte de Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri e Lactobacillus longum. Ou que Lactobacillus não? Bifidobacterium longum.
Eu já, antes de começar, eu esterilizei o material todo que vai ser utilizado, tá aqui esterilizadinho. A última parte que precisa coar é essa aqui, quer dizer, drenar, né? É essa aqui, vou dar uma drenada aqui. Ok, vivendo perigosamente. Tudo está prontinho para a gente poder começar a trabalhar com Lactobacillus reuteri. Ok. Você pode fazer o iogurte de Lactobacillus reuteri a partir das cápsulas que você compra pela internet. No caso, esse iniciador a gente fez com esse aqui. Vou chegar pertinho para vocês poderem ver. Certo? Esse foi o iniciador cápsula. Normalmente, quando você faz da cápsula, ele desanda e você usa todo o iogurte que você fez para servir de iniciador dos próximos. Quando você usa o iniciador, ele fica um pouquinho mais fraquinho e ele já não desanda o iogurte como as cápsulas desandam, certo? Para você poder fazer o iogurte, você precisa também de uma comidinha extra para o lactobacillus, para o lactobacillus e para o bifidobactéria. No caso, eu uso o inulin. Não precisa ser dessa marca. O que você precisa é você tem que achar um inulin que seja estéril, porque se ele tiver contaminação, ele vai desandar o seu iogurte. Você não quer bactéria externa, a não ser aquelas três, porque você pode acabar prejudicando o seu iogurte. O seu iogurte pode passar a ser uma coisa desagradável e ruim para a saúde. Ok, vamos começar. Deixa eu ver se eu falei sobre tudo. Vamos falar sobre o equipamento primeiro. Esse equipamento aqui, ele é brasileiro, ele é da Midea, foi o único equipamento brasileiro que eu consegui encontrar que tem a opção de iogurte. Como eu falei antes, ele fica em 44 Celsius, isso vai para 115 graus Fahrenheit, às vezes 120, não tem condição. Isso mata o iogurte e ele acaba ficando, ele acaba virando um iogurte morto. As bactérias morrem, você acaba ingerindo bactéria morta. Isso quer dizer que você acaba ingerindo toxinas, porque as bactérias liberam toxinas quando elas morrem em grande quantidade. Imagine, 300 bilhões de bactérias mortas para dentro de você. Não façam isso, tá certo? Aumentou a temperatura, passou de 100 Fahrenheit ou 105 Fahrenheit. Melhor jogar fora do que você correr seu risco, tá bom? Muito bem. Se você optar por fazer seu iogurte dentro de uma... Desculpa, gente, eu estou encostando aqui e o forno está apitando. Vamos lá. Se vocês optarem por fazer usar a panela elétrica da Midea com a opção iogurte para poder fazer o iogurte de vocês, o que vocês vão ter que fazer é algo semelhante ao que eu fiz. Eu ainda não cheguei ao tempo adequado para a gente poder testar a temperatura. Mas você vai comprar um termômetrozinho digital desse, vai ligar ele. Eu botei ele em Fahrenheit para poder ter certeza que eu não passe de 98, 99. Mas ainda não deu tempo suficiente para ele poder chegar à temperatura máxima que ele vai chegar aqui. No normal ele chegaria a uns 115, 120, se eu não fizesse nada aqui dentro. Para você utilizar uma panela de pressão, você sempre tem que deixar ela na posição de aberto aqui. Nunca pode botar pressão. Você tem que deixar ela na liberação de vapor, tá? Vou abrir ela aqui e eu vou verificar a temperatura dela. Como eu já fiz algumas checagens, ela não vai estar muito alta. Vou dizer para vocês qual é a temperatura que ela já chegou e como é que foi que eu consegui fazer com que ela baixasse.
Eu consegui fazer ela baixar bem. Ela já está em 91,9, 92,4, 92,8, 93, tem 93, 94,1. Isso aqui é o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que descobrir quando é que você conseguiu armar a sua panela de pressão para você poder utilizar para fazer o iogurte. Ok, isso aqui depois de umas 4 horas que eu deixei ele parado aqui para ver se atingia a temperatura, ele conseguiu chegar em 94,8. Já é uma temperatura que consegue fazer o Lactobacillus reuteri, sem ele estragar. E claro que essa não é a temperatura que ele vai ficar, ele vai aumentar mais um pouquinho, ele deve chegar no máximo 100. Amanhã de manhã eu vou checar. Muito bem, eu vou tirar aqui o termômetro e vou mostrar para vocês como foi que a gente conseguiu essa temperatura. Eu uso os frasquinhos da Copa, daquele óleo de coco Copa de vidro. Não existe mais, mas é mais ou menos essa altura que você deve usar com a panela de pressão. Se você utilizar um frasquinho muito alto e ele encostar na tampa da panela, às vezes ele desanda por ele ter ficado com a tampinha muito fechada, muita pressão em cima dele. Ele não gosta muito não. Vou mostrar o que foi que eu fiz aqui dentro para isso funcionar. Aqui dentro da panela eu coloquei um difusor, daqueles que colocam em cima de cooktop, inclusive para poder proteger o teflon. E dentro eu descobri que o que funciona melhor é você pegar os paninhos de limpar a baba de neném. Então você pega dois paninhos, mais do que o suficiente, você coloca debaixo da panela, não dentro da panela, debaixo da panela, para você impedir que a temperatura do que está aqui dentro consiga chegar na parte da panela. O paninho abafa essa temperatura e não permite que ela passe. Esse movimento que vocês estão vendo sou eu encaixando os paninhos ao redor da placa, porque você não pode deixar o paninho muito para cima, porque senão você não consegue fechar a tampa. E a panela também tem que encostar na placa, mesmo que seja através do paninho. Pronto, paninho encaixado, vai colocar a panelinha aqui dentro. E aqui a gente vai colocar aqueles frascos que foram esterilizados, depois que eu colocar o iogurte. Ok, aqui eu vou desligar isso aqui, porque, pronto, desliguei. Quando eu estiver pronta, eu vou mostrar para vocês como é que faz a ligação, tudo, como é que regula para o iogurte, tudo direitinho. Agora vamos para esse. Esse equipamento aqui é um equipamento que você compra ou pelo Mercado Livre ou pela Amazon. A gente descobriu que no Mercado Livre eles dizem que é um preço, mas quando você termina de comprar é 1.000 cacetada. Na Amazon eles já avisam que vai ter um imposto e quando você termina de fazer o pagamento não passa de 900, dá 800 e alguma coisa. Então a Amazon está mais transparente e o preço está melhor. Parece que o preço da Amazon é mais alto até se terminar de cobrar todos os impostos. Aí o preço da Amazon está melhor do que o do Mercado Livre. Isso sendo dito, isso pode mudar. Então é sempre bom dar uma checada, porque às vezes isso é corrigido no Mercado Livre e é bom saber. Ok? Ok. Para ligar, quando você termina de usar, você tem que desligar na tomada, porque senão fica assim. Não é o que você quer. Tá certo? Vou tirar aqui, vou mostrar que aqui dentro tem um pininho. Tá vendo esse pininho aqui? Tem um pininho bem aqui, ó.
Muito bem. Este pininho é um pininho que provavelmente é a parte responsável pelo aquecimento e eu vou utilizar ele como, como o meu nível. Como eu tenho essa aguinha aqui, já está morninha, que estava ali dentro da panela de pressão, ela já está com 94 graus centígrados, eu vou usar ela. Eu vou usar ela para colocar água até 1 milímetro acima desse pininho. Não é isso que fala nas recomendações da iogurteira. A iogurteira fala que é necessário você levar a água até o nível que você coloca o iogurte. Isso serve para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, se você fizer isso, você desanda o seu iogurte. Mesmo você colocando a 95 graus Fahrenheit, que ele vai te dar essa opção aqui. Mesmo você colocando a 95 graus Fahrenheit, em vez de colocar a 99, como ele vem quando liga, você acaba, a atividade do micro-organismo com a temperatura mais alta do Brasil é muito intensa e ela acaba com a comida toda. Ela acaba com o inulin todo que você colocou, ela acaba com a lactose toda do leite, do creme de leite que você colocou. É muito rápido. Então, em vez de colocar até o nível do leite, você vai colocar até a metade do nível do leite. E aí você consegue fazer com que a temperatura fique mais ou menos em 95. E aí a temperatura do Brasil, quer dizer, se você estiver no sul, talvez seja melhor você seguir certinho o que é recomendado nas instruções. Mas aqui em Salvador é úmido, é quente e pelo jeito faz a diferença. Então a gente tem que meio que controlar um pouquinho para a temperatura mais baixa para dar certo. Ok, vamos lá. Estamos com a água aqui dentro. Quando chegar a hora de colocar o iogurte para 36 horas de fermentação, eu vou mostrar como é que liga a máquina direitinho, certo? Ok, vamos fazer o processo. O processo de fazer o iogurte. Vamos tirar o restinho de água daqui. Eu vou fazer o suficiente para colocar dentro da panela de pressão e dentro da iogurteira Ultimate. Se você olhar, tá escritinho bem aqui, dá para ver? Tá escrito Ultimate. O nome da iogurteira é Ultimate, ok? Ultimate. Vamos lá. Para você não ter sobra do seu leite, você precisa medir direitinho. Você tem um pouquinho de leite do seu iogurte anterior, então você tem que lembrar disso, então você tem que sempre deixar um pouquinho. São 4 frasquinhos desses que eu vou utilizar, então você tem que preencher 4 frascos desses para aqui para dentro. Esse é o primeiro. Não me siga. Eu já estou tirando 2 saquinhos de creme de leite, porque a gente mistura creme de leite com esse iogurte. Então, cadê a tesourinha? A gente vai colocar o creme de leite logo de cara, para a gente ter certeza que a gente já botou direitinho a quantidade certa de creme de leite. Bom, então, os primeiros já vão ser o creme de leite. Por que a gente usa creme de leite? A gente precisa daquele ácido graxo C15. Onde é que ele está? Ele está na gordura do leite. Essa é uma das formas da gente introduzir ácido graxo C15 na dieta desses animais que estão com desbiose, deve estar já com deficiência de ácido graxo C15, e desse jeito a gente dá uma suprida já na dieta para não precisar suplementar
em cápsula, que inclusive é super difícil conseguir cápsula de C15, porque ele é produzido nos Estados Unidos e não existe distribuidor no Brasil. Então vamos conseguir o nosso C15 dos iogurtes, da manteiga e por aí vai. Vamos lá, segundo saquinho. O motivo que eu estou usando 2 saquinhos, eu normalmente uso um saquinho só, porque eu só faço ou para panela de pressão ou para iogurteira. E cada um deles usa mais ou menos 1 litro de leite. Então é um saquinho de creme de leite para cada litro de leite, certo? Nos Estados Unidos o pessoal faz com half and half. Half and half não está muito disponível aqui no Brasil. Então, vamos ao que nós temos. Nós temos creme de leite da Letíssimo e nós temos leite da Letíssimo. Se pegou na sua mão, não participa do iogurte. Ok. Pronto, agora eu preciso começar a adicionar o leite. Pronto. Então, a gente ainda não chegou no nosso primeiro frasquinho. Isso tudo que eu estou fazendo, gente, é para não sobrar iogurte, e material para iogurte, porque depois você fica numa tristeza de jogar fora, acaba tendo que beber e ele não é muito gostoso antes de alimentar. Pronto. Mais ou menos nessa alturinha que você vai colocar. Já estou colocando os 2 cremes de leite aqui dentro. Foi. Então, já foi um. Agora vamos para o segundo. 2. Ok, mesmo um pouquinho acima. Próxima vez eu boto um pouquinho menos. 2. Ok. 3. E o quarto. É. Quarto. Então, para 4 copinhos, você precisa mais do que 1 litro. Vou deixar aqui e depois eu jogo fora. Último. Beautiful. Ok. 4. Agora, esse aqui vai vir pra cá. Agora eu preciso de 2 recipientes desse. Porque o que vai dentro da iogurteira ou é esse, ou são 8 copinhos. Você tem a opção de comprar a iogurteira Ultimate com 8 copinhos ou com esses potes. Eu prefiro um pote, porque ocupa menos espaço na geladeira e dá para colocar empilhar um em cima do outro, é mais interessante para mim. Então, nós vamos colocar 2 desses. E já estamos indo para o terceiro saco para poder fazer isso aqui. Gente, normalmente eu não uso tanto leite, certo? É 1 litro e pouquinho e já deu. Muito bem. Completar só um pouquinho. Eu acho que aí já tá bom, certo? Vocês têm que dar um espaço porque ele pode crescer.
E agora, o último eu vou fazer um pouquinho mais vazio, porque lembra que a gente ainda tem esse pouquinho aqui. Aqui já tá bom. Peraí. Já tá bom. Pronto. Eu ainda acho que vai sobrar. Depois que eu terminar de encher tudo, eu acho que vai sobrar. Mas vamos lá. Porque tá bem cheio. Eu vou ter que misturar o creme de leite com o maior cuidado. Ok. Depois que estiver tudo prontinho, eu vou dar uma limpadinha na parte de fora desses 2 frascos que tiveram que participar dessa área. Esse leite não vai ser usado, já estou colocando na geladeira. Ok, para você misturar esse creme de leite com esse leite, já que está super cheio, a gente vai ter que tomar o maior cuidado. O misturador foi esterilizado, gente. Quase que contaminei a colher. Foi esterilizado. Então você pode utilizar para poder misturar. Você pode reparar que ele é de metal, não tem problema. O que não pode é o iogurte fermentar no metal. Mas misturar com metal não tem problema. Vamos lá. Então vamos devagarzinho. Isso aqui é para misturar o creme de leite com leite, certo, gente? Se vocês não quiserem ver eu misturar, adiantem aí o iogurte. Quer dizer, a filmagem que vai demorar um pouquinho para a gente homogeneizar isso aqui. A gente está tentando fazer exatamente o que vai acontecer quando vocês forem fazer, para vocês não acharem que é rapidinho e essas coisas assim. Tem que realmente estar totalmente misturado, senão você não vai ter um iogurte homogêneo, tá? Estou verificando se está tudo direitinho aqui e tudo indica que tá. Então eu vou tirar essa brincadeirinha daqui, colocar para cá, se for necessário a gente faz, tá tudo limpinho aqui, fica separadinho aqui. Ok. Agora a gente vai misturar o inulin, esse aqui que é a comidinha extra, para o Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri e o Bifidobacterium lambda. Ui, desculpa aí gente, perdão. Não botei em pé direito. Pronto. Ok. Então vou pegar aqui, vou adicionar um pouco de leite com creme de leite dentro dele, não muito, só o suficiente para a gente poder fazer essa mistura do inulin. Olha de bom tamanho. Então você pega um pouquinho de leite assim. E aqui você tem um medidor que vem com ele. É para ser uma colher de sopa. Mas aqui no Brasil, se você dá muita comidinha para o Lactobacillus reuteri, ele desanda. Então eu simplesmente pego uma medida que vem com ele, que é um pouco menos do que uma colher de sopa, cheiona, uma colher de sopa rasa. E aí eu vou e coloco aqui dentro. Ele às vezes empelota, então você já tem que estar preparado para ele empelotar e ficar um tempinho
trabalhando com ele com a colher. Então ele fica assim, vem por baixo, desfaz ele, para ele não ficar grandão, e aí começa. Brinca com ele até ele desfazer todo. Assim que você está mexendo com o Lactobacillus reuteri, você tem que passar a ser delicado. Você viu que eu botei o mixer ali, não tem problema nenhum, enquanto é leite e creme de leite. Assim que você começa a mexer com o iogurte propriamente dito, aí você passa a ser um cabra mais delicadinho, porque você está mexendo com os bichinhos vivos, tá? Então, aqui ele já misturou direitinho, prontinho, tá todo misturadinho, não tem nenhum gruminho, tem absolutamente gruminho nenhum, ele tá homogêneo, ó, sem gruminho nenhum, tá todo líquido, certo? Depois que você faz isso, vocês podem reparar que sempre que eu pego alguma coisa eu devolvo nessa vasilha aqui. Essa vasilha tá estéril. Se encostar em qualquer coisa, ela tem que ir para dentro da pia, tá? Muito bem, então vou começar a misturar aqui, enquanto eu vou jogando o meu iniciador de lactobacillus já misturadinho com o inulin. Quando você homogeneizar bem, você vai reparar que eu estou fazendo a homogenização com a colher, não com o misturador. Te dá uma misturadinha durante algum tempo. Pronto. Normalmente eu coloco 1 cubo daquele para cada litro de leite. Hoje eu coloquei 1 cubo para 2 litros de leite e 2 saquinhos de creme de leite. Um pouquinho mais do que 2 litros de leite. E eu quero ver como é que ele se sai. Você pode fazer uns testes assim também. Porque na realidade aquele cubo de gelo, ele tem mais do que 2 colheres de sopa. Ele deve ter umas 4 colheres de sopa ali, tranquilamente. Eu peguei meu iniciador, meus iogurtes todos e o primeiro iogurte que eu fiz todo de iniciador. Acho que eu fiquei com um frasquinho para eu comer. Pronto. Ok, tá todo misturadinho. Eu vou optar primeiro por encher as vasilhas redondas. Porque, meu filho, é leite demais ali. Eu acho que eu vou acabar derrubando. Mas vamos tentar. Vamos lá. A gente vai tentar encher até aquela medida que a gente colocou naquela hora. Tá vendo? Estou desperdiçando. Ai, que horror. Que tristeza que me deu agora. Ai, que tristeza. Ai, meu Deus. Gente, como eu fiquei triste agora. Mas tudo bem. Se ela vir. Muito bem. Aqui está o primeiro que vai ali dentro da iogurteira. Como eu te falei antes, assim que eu tivesse terminado tudo, como está fechadinho, eu posso botar água aqui na parte de fora para não sujar a iogurteira. Já sabe, né, gente? Não faz leite até a tampa, que você não consegue transferir para os frasquinhos sem desperdiçar. Então, o primeiro já está aqui dentro da iogurteira. Talvez eu coloque um pouquinho mais de água depois. Ok. É bom vocês verem quando dá errado, que aí vocês não fazem a mesma coisa. Ok. Vamos ver se agora que ele está mais vazio, ele me deixa fazer o trabalho direito. Aí já funciona. Não funcionou nada. Ai, merda. Oh, desculpa, gente. Pronto. Pelo menos tá dentro da pia. Ok. Limpar esse aqui também. Sempre bom ter uma pia quando você está fazendo isso. Normalmente eu tenho essa quantidade de leite aí que está agora para fazer os iogurtes.
Isso aqui foi eu tentando usar 2 equipamentos ao mesmo tempo para poder mostrar para vocês 2 equipamentos funcionando, certo? Pronto. Vê se deixa eu ver como é que a gente vai fazer para eles verem o nível. Se vocês olharem aqui, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que o leite está neste nível e a água está um dedo abaixo do nível do leite. Fica mais ou menos um dedinho abaixo do nível. Eu não levo ele até o nível superior. Vamos botar aqui e vamos dar uma iniciada. Okay. A gente fecha aqui. Esse aqui é o caminho. Guardo o ídolo. Ok, vamos lá. Quando vocês receberem o seu... Aqui tá meio sujinho. Okay. Aqui tudo é para eu poder ver também. Aqui tem escrito temperatura e tempo. Isso aqui é onde começa, certo? Para você... Pronto, está mostrando que está em 90 graus, 99 graus Fahrenheit. A gente não quer 99 graus Fahrenheit no Brasil. Eu vou diminuir só um pontinho, porque eu botei no nível mais baixinho ali. Então, como eu botei um nível mais baixinho, ele consegue segurar a temperatura de 98, mas não quero que chegue em 99. Se eu checar depois e essa temperatura aqui dentro estiver muito alta, ó, se você demorar muito, ele já vai para o tempo, tá vendo? Já está mostrando o tempo. O tempo está em 36, é o que a gente quer, e a gente... Aí ele, na realidade, já começou. Vamos desligar de novo, fazer tudo de novo para vocês verem como é que é. Peraí. Vou fazer desde o início. A gente desliga aqui. Então, quando vocês forem iniciar, vocês introduzem na tomada, beleza? Aí ele vai estar com os 3 tracinhos. Você vai ligar, tudo já pronto lá. Eu diminuo para 98. Eu tenho um colega que bota em 95, porque dá certo e ele não está afim de arriscar. E aí, depois que você bota em 98, você vai no timer. Botou no timer, está piscando, você pode diminuir se você quiser. Mas eu não quero diminuir. Eu quero que fique em 36. Aí você aperta no start de novo, ó. Começou. Ok, deixa eu falar de algumas nuances desse equipamento. Gabriela, que hora é agora? Ok, então, 9h38. Eu vou anotar isso em algum lugar, porque já me falaram que algumas iogurteiras Ultimate, elas estão parando a fermentação, elas estão dando 36, como se fosse 36 horas, 4 horas antes. Então, hoje agora é 9h38 da noite, amanhã 9h38 da noite vai ser 24 horas, e depois de amanhã, hoje é sexta, então, sexta, sábado de noite vai ser 24 horas 9h38, e domingo de manhã, 9h38 da manhã de domingo, vai ser 36 horas. Então, quando eu acordar 6 horas da manhã, se tiver desligado, na realidade eu vou checar isso amanhã. Quando der 9h38 à noite, se não tiver faltando 12 horas para terminar a fermentação, eu já sei que deu algum problema. Eu vou recalibrar o tempo. E aí, no dia seguinte, eu vou verificar se está certinho o horário ou se eu tenho que botar mais algumas horas. Então, eu acordo um pouquinho mais cedo do que 9h38, por volta de umas 7 horas, para ter certeza que eu bote a hora da fermentação até 9h38. Para poder fazer o reset, é bem simples. Você aperta aqui para poder... Você vai parar o processo. Você pode até tirar da tomada e colocar na tomada de novo e diminuir o tempo, certo? Para o tempo que você quer.
Eu não vou ficar mexendo muito não, porque ele já começou a rodar. Mas se vocês olharem na caixa do Ultimate, quando vocês receberem, eles têm as instruções todas certinhas de como fazer o reset se for necessário, tá certo? Ele tem o passo a passo na caixa, na parte de fora da caixa, tá certo? Não é difícil, gente, é facinho. Ok, lá vou colocar ele para cá, ele já está pronto. Agora a gente vai fazer estes daqui. Agora, com a quantidade que eu estou acostumada a trabalhar com esse aqui. Bem melhor. Então, gente, aprende com o meu erro. Não faz super cheio. Não deu reggae. Você sofre com a perda do seu iogurte. Ok. E agora o último vai estar mais vaziozinho, porque eu perdi aquela coisa toda. Mas tudo bem. Isso aí foi aquela coisa toda que eu perdi, certo, gente? Eu vou dividir irmanamente, para eu não ficar tão triste, porque eu sou uma menina visual e eu quero todo mundo mais ou menos igual. Pronto. Esse vai para dentro da panela de pressão. Ok, vamos lá. Você coloca ela tampada, mas um pouquinho frouxinha. Já que vai ali dentro, você pode tampar fechado mesmo, que as instruções daquela iogurteira ali fala para você vedar. Não fala para você deixar mais ou menos não. Porque como aquela ali tem vapor de água, vai formar vapor de água, vai subir e vai ter condensação, se você deixar entreaberto, se você deixar a tampa entreaberta, corre o risco da água do vapor entrar dentro do seu iogurte. Você não quer isso, tá bom? Ok, vou dar uma limpadinha aqui, vou fechar só para poder dar uma limpadinha na parte de fora. Tô travando só para poder limpar, viu, gente? Depois eu vou destravar as tampinhas. Ok, todo mundo. Vou dar uma limpadinha em todo mundo. Ok. Agora vamos ver como é que funciona o Mideia. Você vai abrir, vocês já viram como é que faz para poder diminuir a temperatura. Vocês colocam aqueles dois paninhos, e aí depois que você coloca os dois paninhos, ó, eu tinha travado. Estava travada, eu dei uma destravadinha, certo? Essas tampinhas também foram esterilizadas. Tudo tem que ser esterilizado, viu, galera? Pronto. Aí coloca aqui dentro, dá aquela destravadinha básica, pronto. E prontinho. Então, os quatro, tá bem distante da tampa, vai fechar com facilidade. Detalhe, gente, tem aquele negocinho aqui atrás que ou você fecha ou você deixa aberto. A gente quer deixar aberto. Se você fechar, isso aqui fizer pressão, também desanda, tá certo? E a temperatura aumenta. Vamos lá. Então tá desligado, a gente quer ligar. Ligou. Vamos, a gente vai bater no menu até chegar no iogurte. Vamos lá. Quando chegar no iogurte, a gente para. Iogurte. Pronto. Deu o iogurte, a gente aperta em começar. 36 horas. E esse equipamento, 36 horas, são 36 horas mesmo, tá? Vocês não precisam se preocupar que vai acelerar ou qualquer coisa desse tipo, não. A única coisa que você precisa fazer é que daqui a 12 horas seria interessante esterilizar o termômetro
para vocês checarem a temperatura dentro do iogurte. E se tiver passando de 102 graus Fahrenheit, você já encontra uma forma de colocar mais um paninho, colocar mais uns papeizinhos lá dentro, para poder diminuir a temperatura. Ou se tiver muito frio, por exemplo, ficar em 92, eu já sei que não vai ficar em 92, que já chegou em 94. Se chegar em 92, aí é um pouquinho baixo demais. Você quer pelo menos uns 95. Então, se acontecer isso, aí você tira o paninho mais grosso, bota um paninho mais fino, bota papel. Você vai brincar com o seu equipamento se você escolher usar a iogurteira Midea, tá bom? Pronto, gente, eu acho que para equipamento, isso é o que nós temos no momento no Brasil. Se tiver dúvidas, pode colocar as perguntas que assim que eu ver as suas perguntas eu vou responder, tá certo? Espero que vocês se divirtam fazendo seu iogurte de lactobacillus reuteri. Boa sorte!